E essa notícia aí de última hora, que eu acabei de falar, notícia apurada pela Vitória Leite, o Atlético Mineiro quer a contratação do atacante Arthur, que está no Zenit. O brasileiro gostou da ideia de jogar pelo clube mineiro, mas a equipe russa não está convencida ainda da venda. Por isso, dificulta o processo, não deve liberá-lo por pelo menos 15 milhões de euros. O clube e o staff do jogador devem se reunir nos próximos dias para tentar novamente avançar com a negociação. André Kfouri, o Arthur seria esse substituto do Paulinho? Acho que é colocar muito peso sobre as costas do Arthur. A gente está vendo ele fazendo exercício aí. Ele estava levantando peso nas costas exatamente na hora que você falou. Alguns com peso. A missão de substituir o Paulinho é maior do que tudo isso que a gente viu aí. Ou seria maior do que tudo que a gente viu aí ele fazendo na academia. A gente lembra do Arthur, Ceará, Palmeiras, não é isso? Isso. E longe do Brasil há algum tempo. Alguns clubes já tentaram trazê-lo de volta, as coisas não aconteceram. Eu entendo perfeitamente um clube como o Atlético Mineiro ter interesse no Arthur. Não dá para saber se esse interesse vai se concretizar numa transação. Mas acho que vamos com calma um dia após o outro. Um jogador de potencial, obviamente. O Atlético, como você falou, Marcela, tem feito um mercado... Você falou morno, eu diria menos que morno. Morno é aquela temperatura do chuveiro... agradável, exceto nos dias frios, nos 3 ou 4 dias frios aqui em São Paulo por ano, que a gente gosta, né? Mas eu diria que o mercado do Atlético tá aquele chuveiro de hotel que você fala, mas a água quente acabou, né? Precisa dar uma aquecida. Para ficar mais agradável. O Arthur representaria essa aquecida, eu acho. Daqui a pouquinho a gente vai, então, analisar o termômetro dos times nesse início de temporada, tá? E aí vamos avaliar como terminaram a temporada 2024, a expectativa para 2025 e, claro, o mercado da bola também. Gustavo Zupac, para você, o Arthur seria esse jogador que poderia substituir o Paulinho? Daria aquela aliviada no torcedor do Galo? Ele pode. O Arthur dos seus melhores momentos, o Arthur do Red Bull Bragantino, por exemplo, é um cara que supriria bem aquilo que o Paulinho jogou, especialmente na última temporada, porque não foi a melhor temporada do Paulinho. Mas não é uma contratação que de olhos fechados você crava, fala, não, agora tá tranquilo, perdemos o Paulinho, mas tudo bem, é preciso ver o encaixe. Mas, assim, claramente a gente vê o Atlético, nesse primeiro momento, dando um passo atrás em relação à imponência do seu elenco. O Galo, nos últimos anos, sempre foi considerado top 3 de elenco do futebol brasileiro. E o movimento, até pela questão financeira, pelo calendário do Galo, um ano sem Libertadores, o Galo está, nesse primeiro momento de janela, dando um passo atrás em relação a essa força. Que fica ainda mais gritante ou mais preocupante para o seu torcedor, especialmente quando o olhar do torcedor vai para o vizinho, o que acontece muito em cidade onde existem 2 grandes clubes. Acontece muito em Porto Alegre, acontece muito em Belo Horizonte também. Acaba sendo inversamente proporcional o movimento do Cruzeiro e o movimento do Galo. Mas não é algo que surpreenda, né? Parte dos proprietários da SAF do Galo, eu me lembro de uma entrevista que o Rafael Menin, o filho do Rubens Menin, deu quando o Galo terminou a sua temporada muito mal, e ele já tinha dado a letra. Falou, olha, e o Galo estava naquela de ir ou não para a Libertadores. Se não for um ano de Libertadores, os investimentos serão mais escassos. Porque o Galo tem a questão da dívida, né? O Galo virou SAF, beleza, mas a dívida existe, é uma dívida muito elevada. Então é uma situação que não é das mais confortáveis, mesmo com investidores. E num ano sem Libertadores, o Galo segura um pouco mais. Apesar dos valores, né, que você falou, apurados pela Vitória, que o Zenit toparia começar a conversar, sejam valores elevados, mas é uma janela gelada do Galo, por enquanto, nesse primeiro momento. E não é fácil negociar com o Zenit. O Zenit é um clube comprador. Ele até se desfaz dos seus jogadores. A gente lembra, por exemplo, quando o Corinthians quis contratar em definitivo o Yuri Alberto. O Corinthians trouxe o Yuri Alberto do Zenit por empréstimo, porque havia a brecha da guerra, né, a janela da guerra aberta pela FIFA, mas na hora de contratar o Yuri Alberto, o Corinthians entregou todo mundo que tinha. Entregou o Robert Renan, entregou o Mantuan, falou, que esse é o pacote, leva, porque é difícil. O Zenit é um clube comprador, não vendedor. Essa tarefa para o Galo não deve ser uma tarefa fácil, convencer os russos a vender pelo valor que o Galo quer comprar. E que coisa, né? Como é o futebol, André? Porque
no ano passado, no ano retrasado, há 3, 4 anos, quando falaríamos que o Cruzeiro teria uma janela e um mercado de bola melhor em começo de ano do que o Galo. Sim. E agora isso está acontecendo. E o Galo está atrás também do Rony, do Palmeiras. O Rony tem uma concorrência muito forte. O Fluminense é um desses clubes aqui no Brasil, mas clubes do Oriente Médio também procurando pelo jogador. O salário dele é alto, ele ganha mais de R$1 milhão por mês. E o Galo está tentando levar o jogador. O Palmeiras disse que não empresta, só vende. Pois é, ontem nós comentamos a respeito desse assunto, né? Se seria uma boa para o Rony sair do Palmeiras. E eu basicamente disse que se ele perceber que o técnico que depositava tanta confiança nele elogiava tanto o seu comportamento sem a bola, a forma como ele ajudava os seus companheiros e tornava o Palmeiras um time melhor. Se esse treinador não acha que ele deve permanecer no clube, a minha impressão é que o Rony deve analisar muito bem as propostas que ele tem. Ele tem várias... aliás, ele sempre teve propostas, né? Nas últimas temporadas e, às vezes, ele se sentiu um pouco mais seduzido pela parte financeira. E, assim, dá para entender perfeitamente quando esse tipo de coisa acontece. Mas, de fato, ele segue no clube até hoje. Alguém vai, se ele realmente sair, alguém vai receber um jogador muito voluntarioso, muito trabalhador, um competidor por instinto, um jogador que quer vencer, que se acostumou a vencer e quer continuar vencendo. Não sei se vai ser um clube brasileiro ou se alguém que tenha mais dinheiro para investir num jogador como ele nesse momento de carreira, justamente por causa dos seus vencimentos e aquilo que ele deseja receber como remuneração. Minha impressão é que é mais provável que seja algum clube de fora do Brasil. Mas, para mim, a questão se baseia no nível de confiança que ele recebe ou não recebe do seu treinador. O Abel sempre foi o principal cabo eleitoral do Rony dentro do Palmeiras nos últimos anos. Se essa situação mudou, é hora dele procurar um outro caminho mesmo. Em 2023, ele recebeu uma proposta do mundo árabe, quis sair, a Leila Pereira disse que ele não sai de jeito nenhum. E ele estava, logicamente, num momento melhor do que o momento que ele passa hoje no futebol. Agora as coisas mudaram. A Leila quer vender o Rony, ou pode vender, desde que ofereçam o valor que ela esteja interessada. Agora o salário é muito alto, Zupac. E essa questão do salário ser muito alto tem a ver com aquilo que ele joga, mas tem muito a ver, e não só com o Rony, com outros jogadores do Palmeiras também, com o fato de o Palmeiras ter conseguido manter por muito tempo um grupo altamente vencedor. Verdade. E essa é a conta que se paga, né? Renovar contratos de elencos altamente vencedores faz com que os salários fiquem muito altos. E aí, talvez na hora que você quer ou precisa fazer o manejo desse elenco, por entender que um ou outro ciclo já esteja mais perto do fim, geralmente se esbarra nessas questões salariais, mas o Rony ganha o que ele merece ganhar dentro daquilo que ele entregou para o Palmeiras. A questão é que o Rony teve um ano ruim na última temporada, o que deu a entender para muitos torcedores que era o chamado fim de ciclo, e isso cabe a ele mostrar ou não, mas a questão para ele é que a concorrência aumentou bastante. Né? Então, o Palmeiras se desfez do Dudu, é verdade. O Dudu estava atrás do Rony na fila. Então, na hierarquia do Rony, e sem discutir a história de cada um, mas na hierarquia atual, mudava pouco para o Rony. Mas chegou o Paulinho, que é um cara que vai ali brigar com o Flaco Lopes para jogar de 9. Chegou o Facundo Torres, que é um cara que, na visão do Abel, tem condição de substituir o Estevão quando o Estevão for embora após o Mundial. Espera-se que o Felipe Anderson jogue mais começando uma temporada. Espera-se que o Maurício jogue mais começando uma temporada. Então, assim, a concorrência para o Rony ficou mais complicada à medida em que o rendimento dele também caiu. Então, talvez no Palmeiras ele tenha menos espaço. E aí é tentar equacionar a questão de modelo de negócio, com o salário, com quem quer contratar o Rony. Para o Atlético Mineiro faria sentido. O Galo perdeu o Paulinho, o Galo se desfez do Eduardo Vargas, o Galo também se desfez do Allan Kardec. Então, em termos de elenco, de peças de elenco, o Cuca tem hoje poucos jogadores da posição para jogar. Tem basicamente o Hulk, Davidson e meninos, né? Cadu, Alisson, enfim. O Rony, nesse sentido, ele viria para encorpar o elenco do Galo. Torcida atleticana, prestem atenção nessa grande bomba que acabou de sair, a notícia urgente. O Atlético Mineiro está mirando a contratação do meia atacante Arthur, do Zenit, muito bom de bola, né? Vale ressaltar que o time russo aceita negociar o jogador por 15 milhões de euros. É uma bagatela muito grande, é muita grana, só que o Atlético acredita que o Arthur poderá chegar aqui no Galo e jogar muita bola. Não sei se ele tem capacidade para ser o substituto
ideal do Paulinho, mas assim, o Arthur já tem algumas temporadas jogando lá no Zenit. Negociar com os russos não é nada fácil, né? Até porque eles estão pedindo uma bagatela de 15 milhões de euros, é muita grana, então assim, vamos ficar na expectativa muito grande. Eu gosto muito do futebol do Arthur, jogou muita bola no Bragantino, também no Palmeiras, né? E chega para tentar resolver, né, os problemas, as carências, né, que o Galo, né, está apresentando no seu setor ofensivo. Acabamos de perder um atacante de alto calibre, que é o Paulinho, e o Arthur chega para ser esse substituto. Vocês, torcedores do Galo, aceitariam a contratação do Arthur para essa temporada, sim ou não? Deixa aqui nos comentários, lembrando que os comentários de vocês é muito importante. Então é isso, torcida atleticana, falta pouco para a gente bater a meta de 50 mil inscritos. Conto com o apoio de todos vocês. Se inscreva no canal, é muito importante, só clicar aqui, ó. Não paga nada de graça, belezinha? Até a próxima!